Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para mais um novo mistério com Molly Westbrook. Se você é novo aqui e nunca me viu antes, oi, sou Molly Westbrook e posto vídeos de crimes reais toda semana. Se acha esse conteúdo interessante, inscreva-se no canal. Não esqueça de ativar o sininho para o YouTube avisar sempre que eu postar novo vídeo. Essa semana vamos falar sobre um caso resolvido do Nordeste da Inglaterra. Quando uma jovem mãe de 4 filhos saiu de casa e nunca mais voltou, a razão do desaparecimento era inicialmente desconhecida. Será que ela escolheu desaparecer por um tempo ou algo sinistro aconteceu com ela? Quando dias sem nenhum sinal dela se transformaram em semanas, uma investigação de pessoa desaparecida foi iniciada e, quando a notícia do caso se espalhou, rapidamente uma denúncia de um membro do público levou a polícia à terrível descoberta de restos humanos e a um indivíduo perturbado e distorcido que se tornou o principal suspeito do crime e que não teve problema algum em contar para qualquer um e todo mundo que ele era o responsável por esse assassinato horrível. Chegando até a entrar em detalhes gráficos sobre como ele cometeu o crime e seu motivo para fazer o que fez. Ele estava simplesmente entediado. Ele tirou a vida de uma jovem inocente por tédio. E se isso já não fosse chocante o suficiente em uma sucessão horrível de acontecimentos, embora esse indivíduo estivesse tecnicamente envolvido no assassinato de uma pessoa, esse caso acabaria resultando na morte de 3. Junte-se a mim enquanto mergulhamos no caso vil do canibal de Darlington. Este vídeo trata de temas graves como abuso animal, necrofilia, alcoolismo, depressão e suicídio. Aconselha-se discrição ao espectador? No caso desta semana, voltamos mais de 27 anos até a primavera de 1998 em Darlington, cidade no nordeste da Inglaterra, em County Durham. E esta é Julie Patterson. Ela era uma mulher de 31 anos que, em 1998, morava em Darlington. Julie Carol Patterson nasceu em 13 de julho de 1966 e era uma de 2 filhos. Ela tinha um irmão mais velho chamado Michael e ela e Michael cresceram em Durham. Tragicamente, Michael e Julie tiveram uma infância muito difícil. Infelizmente, eles perderam a mãe quando ainda eram muito jovens. Julie tinha só 3 anos quando a mãe faleceu, o que deve ter abalado muito a estabilidade deles. Apesar da grande perda, Michael ainda guarda boas lembranças de crescer com a irmã. Eles tinham suas brigas e desentendimentos, como irmãos têm, mas na maior parte do tempo sempre pareciam ser muito próximos. Michael disse que sempre tentou estar presente para Julie, tentou apoiá-la quando ela estava chateada e descreveu sua irmãzinha como sendo uma garota muito adorável e feliz. Ele disse que Julie sempre se dava bem com todos, era amigável, sociável e gostava de festas. Ela sempre teve muitos amigos, conhecidos por sua simpatia e energia. Julie também tinha dificuldades. Infelizmente, quando chegou à idade adulta, Julie enfrentou grandes dificuldades com sua saúde mental. Quando esse caso aconteceu, quando ela tinha 31 anos, Julie já era mãe de 4 filhos. Descobri que Julie teve 2 filhos com Freddie Newman e outro filho com um homem cujo nome não encontrei. E então, o 4º filho dela foi com o parceiro atual, chamado Alan Taylor. Era com ele que ela estava em um relacionamento na primavera de 1998 e Alan Taylor realmente adorava a Julie. Ele era completamente apaixonado por ela. No entanto, infelizmente, Julie já havia perdido a guarda dos 4 filhos quando esse caso aconteceu. Principalmente por causa da saúde mental debilitada, ela sofria muito com depressão e a maneira que ela encontrava para lidar com isso era bebendo. Ela era alcoólatra, mas, como você pode imaginar, quando tiraram os filhos dela, isso só piorou ainda mais a depressão dela. E ela já não era mais aquela pessoa feliz e animada que a família e os amigos conheciam. Ela realmente passou por momentos difíceis, a Julie, e sua depressão e problemas com álcool faziam com que ela frequentemente simplesmente pegasse suas coisas e fosse embora. Para ser sincera, quando as coisas ficavam pesadas demais e ela se sentia sobrecarregada, a Julie simplesmente saía de casa. Ela deixava o namorado, Alan Taylor, para sair e beber e ficava dias fora com o Alan sem a menor ideia de onde ela estava. Mas ela sempre voltava, eventualmente. Como eu disse, normalmente ela ficava fora por alguns dias e depois voltava e tentava de novo, acho que tentava recomeçar e se reerguer. Isso foi até abril de 1998.
A Julie, lutando novamente com sua saúde mental e alcoolismo, mais uma vez saiu de casa e, como de costume, seu parceiro Alan esperava que ela aparecesse em algum momento, que ela voltaria logo. Mas dessa vez ele estava errado. Dessa vez, a Julie nunca voltou para casa. Acredito que foi no dia 6 de abril de 1998 que a Julie mais uma vez simplesmente pegou suas coisas e foi embora, sem aviso ou explicação. E como acabei de dizer, como isso era algo que ela fazia com frequência, inicialmente, quando ela não voltou, isso não necessariamente acendeu nenhum sinal de alerta para o namorado Alan. Mas tudo mudou quando Alan percebeu que a Julie havia perdido alguns compromissos muito importantes que ela tinha naquela semana. O primeiro era buscar sua receita de Valium, que ela tomava por causa do alcoolismo, e o segundo era uma das visitas supervisionadas com um de seus filhos. Ela deveria ver sua filha mais velha naquela semana e ela nunca perdia essas visitas, não importava o quanto estivesse lutando. Ela sempre fazia questão de estar lá para ver os filhos, porque, claro, sentia muita falta deles desde que foram tirados dela. Mas, dessa vez ela não apareceu. E o namorado Alan soube, então, que algo estava errado. Isso não era nada normal para ela. Como eu disse, normalmente ela ficava fora por alguns dias, mas isso rapidamente virou vários dias e, eventualmente, dias viraram semanas. E o tempo foi passando sem nenhum sinal da Julie. O Alan começou a perguntar para os amigos da Julie, para os vizinhos, se alguém tinha visto ou ouvido falar dela, mas ninguém tinha. Então, no dia 29 de abril de 1998, 3 semanas depois que ela saiu, Alan Taylor entrou em contato com a polícia e registrou o desaparecimento da namorada. Sim, ela já tinha sumido antes, mas dessa vez parecia completamente diferente. Dessa vez, Alan estava muito preocupado que algo ruim tivesse acontecido com a Julie. E apesar do fato de que, de novo, a Julie era conhecida por sumir por períodos de tempo, a polícia pareceu levar o caso dela bem a sério desde o início. Quero dizer, ela era mãe de 4 filhos. Era claro que ela era uma jovem muito vulnerável, com depressão e dependência de álcool. Então eles realmente pareceram agir imediatamente para tentar localizá-la. Começaram a fazer buscas por Darlington, principalmente em campos próximos, áreas de mata, parques, rios, procurando qualquer sinal dela. No entanto, não tiveram sorte, não encontraram nada. Então, a polícia decidiu pedir ajuda ao público. Eles recorreram ao jornal local, na verdade o Northern Echo, e pediram aos editores para colocar uma foto da Julie na capa do jornal para ver se alguém ligava e relatava tê-la visto em algum lugar. O Northern Echo fez exatamente isso, noticiou o desaparecimento da Julie e, felizmente, como resultado dessa divulgação, começaram a chegar dicas e pistas, e a polícia teve um avanço. Houve uma dica em particular que se mostrou extremamente significativa para o caso. Um membro do público entrou em contato com a polícia e disse que tinha acabado de ver o jornal, acabado de ver a matéria do Northern Echo sobre o desaparecimento da Julie Patterson e informou a polícia que tinha estado no pub, no bar local, com um amigo ou conhecido na noite anterior, acredito, e que esse amigo estava dizendo para ele e para outras pessoas no bar que tinha matado recentemente uma mulher chamada Julie, quase se gabando de tê-la matado. Agora, as pessoas no bar não deram muita atenção a isso na hora, porque aparentemente esse amigo era conhecido por fazer afirmações bem absurdas para chamar atenção, para ser sincera. Mas no dia seguinte, quando ele viu o jornal, viu que uma mulher de Darlington chamada Julie estava desaparecida, ele lembrou da noite anterior no bar e decidiu que provavelmente deveria avisar a polícia sobre isso. Ele até disse à polícia que eles deveriam começar a focar as buscas em torno da Pollen Lane, em Darlington. Acho que foi onde o amigo do bar sugeriu que o corpo da Julie estava, ou onde poderia haver alguma evidência. Então, a polícia fez exatamente isso, levou esse relato muito a sério e enviou um policial com um cão farejador para a Pollen Lane, uma rua tranquila e isolada em Darlington. Era tarde da noite de 16 de maio de 1998, então já fazia mais de um mês desde que a Julie desapareceu, quando o policial e adestrador David Davis foi chamado para levar seu cão farejador, chamado Tyler, para procurar na Pollen Lane e no rio Skern, que ficava ao lado. O Tyler era treinado especificamente para detectar cheiro humano. Quando David e Tyler chegaram a Pollen Lane, já estava completamente escuro, como eu disse, era bem tarde da noite.
Mas mesmo assim, David e Tyler começaram a trabalhar. Eles começaram a andar pela rua e imediatamente Tyler correu em direção a uma cerca. Atrás dessa cerca, acho que havia uma fileira de casas. Os jardins delas, e quando Tyler chegou a uma parte específica da cerca, ele imediatamente começou a pular nela. Ele latia enlouquecido, avisando seu adestrador David que havia encontrado algo. Ele sentiu o cheiro de humano. Então David foi até esse local e, na verdade, ele achou que a casa atrás dessa cerca era um bangalô, parecia abandonada ou algo assim, porque o jardim não estava bem cuidado, estava bastante abandonada. Então a mente de David imediatamente pensou: ah, será que Tyler detectou o cheiro de uma pessoa sem teto que estava ficando nesse bangalô abandonado? Ele gritou perguntando se havia alguém, mas não obteve resposta. Então ele estendeu a mão pela vegetação perto dessa cerca e começou a apalpar a cerca viva para ver se havia algo ali. Ele realmente sentiu uma sacola. Havia um saco de lixo na cerca viva. Então ele começou a puxar esse saco de lixo, tentando tirá-lo da cerca viva. E ao fazer isso, ele rasgou um pouco o plástico. E com isso, um cheiro insuportável, absolutamente horrível, saiu dali. Saiu do saco de lixo. Claro, David teve um pressentimento muito ruim. Então, ele rapidamente levou Tyler de volta para a viatura policial e depois voltou para esse saco de lixo para examiná-lo melhor. Ele decidiu realmente tentar pular a cerca para esse quintal dos fundos para dar uma olhada mais de perto. E, enquanto ele fazia isso, uma senhora idosa entrou no jardim. Acontece que ela morava nesse bangalô. No final das contas, não estava abandonado. Eu suponho que o jardim só parecia um pouco descuidado e tomado pelo mato, porque ela realmente não conseguia cuidar dele sozinha. Enfim, essa mulher saiu, viu Davi olhando dentro do saco de lixo e disse algo para ele como: ah, não se preocupe com esse saco. 2 meninos jogaram isso por cima do muro semanas atrás, achando que era um cachorro morto. Mas Davi não se convenceu. Quer dizer, talvez fosse mesmo um cachorro morto. Mas é claro, lembre-se, foi Taylor quem fez essa descoberta e ele foi treinado para farejar cheiro humano. Então Davi abriu essa bolsa e dentro havia algo que parecia uma fronha contendo carne apodrecida, restos em decomposição. Foi horrível, de verdade. Como eu disse, produzia um cheiro horrível. Havia insetos e moscas por todos esses restos. Pressentindo algo muito ruim, Dave chamou reforço policial. As autoridades chegaram rapidamente ao local. Eles isolaram a área e logo ficou comprovado que o pressentimento de David estava certo. Não era um cachorro morto dentro desse saco. Na verdade, ele havia encontrado restos humanos. Quando os detetives chegaram à cena e olharam dentro da fronha, eles realmente puderam ver o que acreditavam ser uma omoplata. Acontece que esse saco de lixo continha um torso humano em decomposição, um torso desmembrado posteriormente identificado como sendo o torso de uma mulher. E claro, devido aos acontecimentos que levaram a essa descoberta, a polícia acreditava que esse torso pertencia à mãe de 4 filhos desaparecida, Julie Patterson. A teoria foi confirmada depois por testes de DNA que mostraram que os restos em decomposição eram de Julie. Mas como eu disse, era só um torso dentro da bolsa, apenas parte dela. Então Julie havia sido desmembrada e o resto do corpo dela estava desaparecido. A cabeça dela estava desaparecida, os membros dela estavam desaparecidos. Então onde estava o resto dela? E quem fez isso com ela? Quero dizer, claramente ela havia sido assassinada e novamente desmembrada. Então quem era responsável por esse crime horrível? Bem, é claro que, quando o torso de Julie foi encontrado, a polícia já estava no encalço do assassino dela, pois eles haviam recebido aquela denúncia, que na verdade os levou à descoberta dos restos mortais dela. Eles receberam uma ligação de um leitor após o rosto de Julie ser publicado na capa do Northern Echo. E disseram que um amigo deles tinha se gabado de ter matado uma mulher chamada Julie no bar local na noite anterior. A pessoa do público informou à polícia que o homem que fez essa afirmação era David Harker, que tinha 24 anos. Então, um pouco sobre ele. David Harker era originalmente de Chesterley Street, em County Durham, mas mudou-se para Darlington alguns anos antes do crime, em 1995. Ele acabou se mudando para um apartamento em Harewood Grove, em Darlington, com sua namorada da época e parecia ter se adaptado a Darlington com bastante facilidade. Ele era muito sociável e tinha facilidade para fazer amigos e conversar. Acho que ele participou de uma banda punk com amigos. Era um músico aspirante.
Sinceramente, a maioria achava que ele parecia ser a pessoa mais amável e simpática. Ele parecia muito esperto, inteligente e um cara ótimo e carismático. Mas as aparências podem enganar. Acontece que David Harker tinha um histórico criminal bastante perturbador que remontava à época em que ele era apenas um adolescente. Aos 16 anos ele foi preso por atacar 2 homens e o cachorro deles. E aparentemente ele espancou esse cachorro com tanta violência que ele morreu. Ele bateu até o cachorro morrer. Então ele foi preso por isso e enviado para uma instituição para jovens infratores. E fontes afirmam que quando criança ele sentia prazer em machucar e torturar insetos e animais. Novamente um indivíduo claramente muito perturbado. Mas é claro que quando ele se mudou para Darlington, todas as pessoas que ele conheceu lá não faziam ideia do seu passado vil. E assim, ele podia se apresentar como um cara legal, normal e amigável. Ele era muito popular entre os moradores, querido pelas mulheres e fácil de conviver. Eventualmente, o relacionamento dele com a namorada terminou e, aparentemente, ele começou a beber muito por causa disso. Ele costumava ser visto bebendo álcool nos parques de Darlington com muitos amigos que geralmente eram bem mais jovens do que ele. David Harker geralmente se aproximava de pessoas mais jovens, provavelmente porque podia manipulá-las com facilidade, na minha opinião. Como mencionei antes, ele fazia afirmações extravagantes e dizia coisas bem estranhas aos amigos. Por exemplo, dizia ser o homem do diabo. Ele dizia que apodreceria no inferno e fazia vozes assustadoras. Ele fez tatuagens na cabeça que diziam desordem e subhumano. Ele dizia aos amigos que queria levá-los a becos escuros para assassiná-los e afirmava querer ser um serial killer. Todas essas coisas muito assustadoras e perturbadoras. Sinceramente, os amigos dele nunca ligaram para essas afirmações. Porque a questão com David Harker era que ele era conhecido por ser alguém que buscava muita atenção. Os amigos percebiam que ele só queria a atenção. Eles pensavam que ele falava coisas estranhas só para chamar atenção e nunca acreditavam nele. Foi o mesmo quando David Harker se gabou em um pub certa noite, dizendo ter assassinado uma mulher chamada Julie. Acontece que David Harker realmente contou para cerca de 25 pessoas no total que ele tinha assassinado uma mulher chamada Julie. No entanto, ninguém levou essas afirmações a sério, porque, mais uma vez, ele era conhecido por mentir. Ele inventava besteiras para conseguir a atenção que queria. E, novamente, ninguém acreditou nele, exceto o amigo que relatou as afirmações de David à polícia após ver o desaparecimento de Julie no Northern Echo. Então, ao descobrir o torso de Julie, a polícia imediatamente teve seu principal suspeito em seu assassinato, David Harker, de 24 anos, que realmente conhecia Julie. Eles não eram estranhos um para o outro. Eles se conheceram semanas antes do desaparecimento dela e já tinham saído para beber juntos. David Harker foi rapidamente preso sob suspeita de assassinato e levado para interrogatório. Enquanto tudo isso acontecia, outros policiais e uma equipe forense foram enviados para revistar o apartamento dele em Harewood Grove, para ver se encontravam algo que pudesse ligá-lo ao crime. E, meu Deus, encontraram! Uma policial descreveu como, assim que a equipe entrou na casa de David, houve uma sensação coletiva de quase apreensão, medo e ansiedade, porque rapidamente ficou óbvio para eles que aquele apartamento era uma cena de assassinato. Ficou claro que um ataque violento havia acontecido ali. Literalmente, assim que abriram a porta, viram o que parecia ser um rastro de sangue seco. Ele levava de um armário embaixo da escada, quase como se alguém, David, tivesse arrastado um corpo pelo chão. Os policiais literalmente descreveram esse apartamento como se fosse uma cena de filme de O Silêncio dos Inocentes. Eles acharam um cobertor ensanguentado. Havia muito sangue no quarto do David, especialmente em um canto, era realmente uma grande quantidade. Alguém sangrou tanto naquele canto que o sangue atravessou o carpete e encharcou o assoalho. Havia várias escritas perturbadoras nas paredes, poemas inquietantes que David havia escrito como "Perdi a vontade de viver, nada mais para eu dar", e "Renascido com olhos de cobra, tornando-se do tamanho divino". A polícia recuperou uma faca na garagem que tinha a palavra "tornando-se" escrita nela. Era tudo muito perturbador. Essa é a única palavra que você realmente poderia usar para descrever esse apartamento. Simplesmente tão perturbador e assustador.
Mas os poemas estranhos, a faca e o sangue não foram tudo o que a polícia achou lá. Eles realmente encontraram evidências que ligavam diretamente Harker a Julie Peterson. Encontraram várias roupas da Julie na casa dele, peças que a polícia sabia que ela usava no dia do desaparecimento. Encontraram a calça de moletom e os tênis dela, que estavam expostos em uma prateleira na cozinha de Harker. Então, é claro, por causa de todas essas evidências, a polícia simplesmente sabia que esse era o lugar onde Julie encontrou seu fim, onde ela foi assassinada e desmembrada por David Harker. Claro, o sangue no apartamento foi posteriormente confirmado como sendo de Julie. Na delegacia, os detetives tentaram interrogar David Harker sobre a morte de Julie e seu envolvimento. E pelo que eu entendi, ele realmente não se conteve. Ele parecia muito ansioso para falar com a polícia e dar a sua versão dos acontecimentos. Ele admitiu esse crime de bom grado, provavelmente porque, mais uma vez, ele queria atenção. David Harker demonstrava claro desespero por notoriedade. Ficava evidente sua obsessão por assassinatos e serial killers. Novamente, ele até dizia aos amigos que queria se tornar e queria a notoriedade que vinha com isso. Ao recontar a noite do assassinato de Julie, David a chamou de Roxane por algum motivo. Ele se recusava a chamar Julie pelo nome, chamando-a de Roxane para a polícia. Ele disse que, em abril de 1998, ele e Roxane, Julie, tinham saído para beber, acho que em um pub ou em um parque juntos numa noite. Os dois beberam bastante e, no final, acabaram voltando juntos para o apartamento de David Harker. Julie voltou de boa vontade para o apartamento dele, onde ele afirmou que os dois tiveram relações sexuais, sexo consensual. E Harker descreveu como, depois do sexo, ele viu a meia calça de Julie, que ela estava usando em cima da cama. E de repente passou pela cabeça dele que ele iria estrangulá-la com aquela meia calça. Sem motivo algum, ele simplesmente decidiu que queria estrangulá-la até a morte. Ele chegou a afirmar que estava entediado naquela noite depois do sexo. E então ele pensou, vou pegar essa meia calça e estrangulá-la. E foi exatamente isso que ele fez em um ataque cruel e violento. Ele estrangulou essa mãe inocente de 4 filhos até a morte, no quarto dele. Ele também confessou a amigos e, acredito, a um psiquiatra que praticou necrofilia após a morte de Julie. Ele teve relações sexuais com o corpo dela já morto e também afirmou ter comido parte dela. Daí o apelido que ele recebeu da mídia? É claro que a notícia desse crime horrível se espalhou rapidamente pelo país, e David Harker ficou conhecido na mídia como o canibal de Darlington, porque ele afirmou que depois que Julie morreu, ele cortou um pedaço de carne da coxa dela, levou essa carne para a cozinha, cozinhou com macarrão, queijo e alho, e então sentou-se e comeu essa refeição. Depois, ele arrastou o corpo de Julie para o porão do apartamento e ao longo da semana seguinte ele a esquartejou. Ele decepou os braços, pernas e a cabeça dela, depois descartou as partes do corpo em diferentes locais. Obviamente, sabemos que um desses locais foi na Pauline Lane. Eventualmente, David Harker chegou a um ponto nos interrogatórios com a polícia em que não queria mais cooperar. Ele foi entrevistado 2 vezes e, aparentemente, no final da segunda entrevista, ele simplesmente se fechou. Ele se recusou a dizer qualquer coisa e se recusou a revelar os locais onde a polícia poderia encontrar o restante dos restos mortais de Julie. Então, a polícia de Durham teve que iniciar uma grande investigação. Essa grande busca foi feita na tentativa de encontrar o restante das partes do corpo de Judy Patterson, e eles focaram especificamente nas áreas que os amigos de Harker haviam mencionado, porque, como eu disse antes, Harker havia confessado para mais de 20 pessoas que tinha cometido esse crime, entrando em detalhes horríveis sobre como exatamente ele matou Julie. Então, é claro, como parte da investigação, a polícia tomou depoimentos de todas essas pessoas para quem Harker havia confessado, e algumas dessas confissões incluíam Harker contando aos amigos os locais onde ele havia descartado as partes do corpo de Julie. Ele disse a um amigo que jogou o torso dela na Pauline Lane, mas outros amigos afirmaram que ele falou ter descartado partes do corpo em um rio. Ele contou a um amigo que jogou a cabeça da Julie em um bueiro. Ele contou a outros que colocou as partes dela em uma lixeira e que os lixeiros as levaram embora. Seguindo essas declarações, a polícia procurava em todos esses lugares, inclusive vasculhando bueiros em Darlington. Eles estavam procurando nos rios.
Eles até fizeram um apelo ao público dizendo: olha, eu sei que é horrível, mas todo mundo vai ter que verificar suas lixeiras em busca de restos humanos. Eles procuraram em parques, áreas arborizadas, esgotos e até fizeram uma grande busca no lixão, no aterro sanitário de Coxhole, em Durham, para onde todo o lixo de Darlington era levado. Acredito que tinham uma equipe de cerca de 50 policiais vasculhando o aterro, o que parece muito, mas na realidade 50 policiais era como procurar uma agulha no palheiro quando se pensa no tamanho de um aterro. Na verdade, o aterro de Coxhole é aparentemente um dos maiores da Europa, e mesmo assim só tinham 50 policiais procurando por qualquer sinal de restos humanos em meio a todo aquele lixo. Eles buscaram incansavelmente por 3 semanas, peneirando mais de 20.000 toneladas de lixo, mas infelizmente seus esforços foram em vão. Nunca encontraram nenhum vestígio de Julie, nenhuma outra parte do corpo dela, e tragicamente a polícia acabou chegando ao ponto de ser forçada a encerrar as buscas pelo restante dos restos mortais de Julie. Eles fizeram tudo o que podiam, procuraram em todos os lugares que conseguiram imaginar, mas simplesmente não tiveram sorte. E de partir o coração, quando chegou o funeral de Julie, seus amigos e familiares só puderam enterrar uma parte dela, apenas o torso. Após sua prisão e interrogatório, o assassino de Julie, David Harker, foi acusado de assassinato. No entanto, devido a uma alegação que ele fez à polícia durante as entrevistas, de que ouvia vozes em sua cabeça e que essas vozes diziam o que ele deveria fazer, o advogado de Harker chamou um psiquiatra para avaliá-lo. Ele foi examinado no Hospital de Segurança Máxima, Ashworth, em Liverpool. Harker contou ao psiquiatra sobre o assassinato de Julie, o que havia feito com ela, e até afirmou que já tinha matado outras 2 pessoas em sua vida, embora a polícia nunca tenha encontrado qualquer evidência para sustentar isso. Acredita-se que era mentira. Tenho uma citação direta de David Harker aqui. Ele disse a um psiquiatra quando falavam sobre filmes de terror: acredito que pessoas como eu não vêm desses filmes. Esses filmes vêm de pessoas como eu. Como resultado dessa entrevista, ele foi diagnosticado como psicopata. Então, embora tenha sido inicialmente acusado de assassinato, devido a esse diagnóstico, a acusação foi alterada para homicídio culposo por responsabilidade diminuída. Acreditava-se que ele não podia ser totalmente responsabilizado por suas ações por ser psicopata. Harker se declarou culpado, admitindo o homicídio culposo na Corte da Coroa de Teesside, em Middlesbrough, e foi condenado à prisão perpétua, com um mínimo de 14 anos, quando o juiz Sr. Justice Bennett descreveu Harker como uma pessoa extremamente maligna e perigosa. Harker respondeu: obrigado, porque mais uma vez era a notoriedade que David Harker desejava. Ele tinha uma fascinação doentia por assassinatos e serial killers e queria mais do que tudo ser conhecido como um. Isso era motivo de orgulho para ele. Ele usava o título de assassino com honra. Após sua prisão, Harker escreveu muitas cartas para várias pessoas de sua cela. Por exemplo, enquanto estava na prisão Ashworth, ele escreveu cartas para o jornal Northern Echo em Darlington, claramente numa tentativa de ganhar ainda mais notoriedade, esperando que publicassem suas cartas. Ele falava muito sobre sua infância nessas cartas, alegando que foi fisicamente abusado pelo pai enquanto crescia. No entanto, acredita-se que isso também era mentira. A polícia não encontrou nenhuma evidência para sustentar essas alegações. Acredita-se que era só mais uma tentativa de se fazer de vítima. Ele também escreveu uma carta para um dos ex-parceiros de Julie e pai de 2 de seus filhos, Fred Newman. Pelo que entendi, Fred escreveu primeiro para Harker na prisão, pedindo que ele revelasse a localização do restante dos restos mortais de Julie, porque queria esse fechamento para ele e para os filhos de Julie. No entanto, David Harker ainda se recusou a dar essa informação. Ele respondeu a Fred com uma carta extremamente perturbadora, quase zombando dele. Tenho algumas citações dessa carta aqui. Ele disse: é sempre bom saber que as pessoas pensam em mim, especialmente aquelas que sofrem por causa das minhas ações. Você está certo quando fala de decência, eu não tenho nenhuma. Não tenho inibições, nem remorso ou arrependimento e, portanto, não me importo nem um pouco se sua esposa terá um enterro completo ou não. Espero que você fique feliz em saber que não sofre sozinho em sua perda. Sua esposa não foi a primeira, nem será a última pessoa que matei.
Novamente, só para ressaltar, acredita-se que ele mentia sobre ter matado outras pessoas numa tentativa desesperada de chamar atenção. Ele também disse: "Você odeia o pai amoroso que violou sua própria carne e sangue? Ou odeia o homem maligno que esquartejou e comeu sua esposa?" Eu não sou mau, Sr. Newman, mas sou um monstro. Não se dê ao trabalho de me escrever novamente, ou eu lhe mostrarei um terror sem limites. Agora tenho seu endereço. Adeus, Sr. Newman. Atenciosamente, Becoming. Por algum motivo, Harker gostava muito de se referir a si mesmo como Becoming. Se você se lembra, ele escreveu Becoming em uma das facas que a polícia encontrou em seu apartamento. Não tenho certeza do que Becoming deveria significar, mas enfim. Apesar de se recusar a revelar a localização dos restos mortais de Julie para seu ex-parceiro Fred, David Harker deu ao Northern Echo uma pista sobre o paradeiro das partes do corpo dela em sua última carta ao jornal. Ele escreveu cerca de 5 cartas para o jornal no total, e na última disse o seguinte: "Você nunca me disse se gosta de enigmas, mas vou te contar um de qualquer forma. O título do enigma é Churchill. Eu possuo um banco, mas não tenho dinheiro. Tenho tolos, mas continuo. Tenho uma boca, mas não como. Tenho uma cama, mas não durmo. Tenho um começo, mas não um fim. O que sou eu? Você sabe onde está?" Obviamente, ele está indicando nesse enigma que as partes restantes do corpo de Julie, ou algumas delas, estavam em algum rio. No entanto, como sabemos, a polícia procurou nos rios em Darlington e arredores e nunca encontrou nada. Apesar de a polícia ter encerrado as buscas pelas partes do corpo de Julie, sua família nunca parou de procurar. Seu irmão, Michael, continuou saindo para procurar por partes do corpo dela. Seu parceiro, Alan Taylor, também continuou procurando. E Alan, em particular, foi absolutamente atormentado pelo fato de que os membros e a cabeça de Julie não haviam sido recuperados e enterrados. Claro, toda a família e amigos dela estavam de coração partido, mas para Alan isso o destruiu completamente. Ele ficou tão arrasado que não conseguia lidar com o desconhecido. Passou a beber, era visto frequentemente embriagado vagando por Darlington, invadia a redação do Northern Echo bêbado, só querendo falar sobre Julie e seu caso. Ele estava em um tormento mental tão grande, tanta angústia. Tudo o que ele queria, mais do que tudo, era encontrar o resto de Julie, mas ele simplesmente não conseguia. Ninguém conseguia. Ninguém foi capaz de encontrar o restante dos restos dela. O que mais atormentava Alan Taylor era a ideia de que o assassino de sua namorada, David Harker, pudesse um dia sair da prisão sem ter revelado a localização das partes do corpo de Julie. Harker foi condenado à prisão perpétua, mas com um mínimo de 14 anos, então havia toda a chance de que ele pudesse ser solto um dia. Alan compreensivelmente não achava isso justo e decidiu que faria tudo ao seu alcance para garantir que isso não acontecesse. Se não pudessem encontrar as partes do corpo de Julie, então Alan Taylor iria garantir pessoalmente que David Harker nunca mais visse a luz do dia. E assim ele bolou um plano para tentar ser preso junto com Harker. Mais de 8 anos após o assassinato de Julie Patterson, em outubro de 2006, a comunidade de Darlington foi novamente abalada até o âmago quando surgiu a notícia de que outro assassinato horrível havia acabado de acontecer na cidade. Um homem de 45 anos chamado John Morrison foi encontrado morto em seu apartamento na Trafalgar Terrace, em Darlington, vítima de estrangulamento. Ele foi estrangulado até a morte em sua própria casa e não demorou para a polícia descobrir quem era o assassino de John. Em uma reviravolta chocante, foi revelado que a pessoa que o estrangulou foi seu próprio amigo, Alan Taylor, o namorado de Julie Patterson. Alan era bom amigo de John e, mesmo assim, foi responsável por sua morte brutal. Ele passou os últimos 8 anos tão devastado e tão arrasado pela morte de Julie e agora colocou outra família. A família de John Morrison passou pela mesma coisa, perdendo um ente querido para o homicídio. E por quê? Por que Alan Taylor decidiu matar John Morrison em outubro de 2006? Bem, tudo fazia parte do plano dele para chegar até David Harker. Como eu disse, ele queria desesperadamente ficar atrás das grades com David, colocar as mãos nele e se vingar, matar o David ele mesmo por se recusar a revelar a localização das partes do corpo da Julie.
Ele queria o que acreditava ser justiça para Julie. O ataque contra John Morrison foi completamente sem provocação. Até onde sabemos, não houve briga, nem discussão entre John e Alan. Como eu disse, Alan não ia parar por nada para chegar até David Harker. E se isso significasse matar um dos próprios amigos para conseguir então que fosse assim? Alan Taylor foi rapidamente preso e acusado de assassinato, sendo condenado à prisão perpétua. Como era de se esperar, o plano dele falhou. O judiciário identificou sua intenção e por isso ele não foi para a mesma prisão que David Harker. Ele foi enviado para outro lugar. Ao perceber que seu plano falhou e que matou um dos próprios amigos sem motivo, Alan Taylor decidiu que não conseguiria conviver consigo mesmo, eu acho. 3 meses após começar a cumprir a pena, ele se suicidou na prisão. Sobre David Harker, acredito que felizmente ele ainda está preso atualmente. Seu tempo mínimo de 14 anos teria acabado por volta de 2013. Apesar de sempre ter a liberdade condicional negada, em 2021 ele pôde solicitá-la novamente. No entanto, ele foi novamente negado devido à nova lei da Helen, introduzida no Reino Unido em 2021. Ela surgiu após a incansável campanha de Marie McCord, mãe de Helen McCord. Helen era uma mulher de 22 anos de Merseyside, no noroeste da Inglaterra, e foi assassinada em 1988 por um proprietário de pub local chamado Ian Sims. Sims foi condenado pelo assassinato dela, apesar do fato de que o corpo de Helen nunca foi realmente encontrado, e em fevereiro de 2020 ele foi libertado da prisão sem nunca ter revelado a localização do corpo de sua vítima. Os restos mortais de Helen McCord nunca foram encontrados, o que enfureceu sua família. A mãe dela se revoltou porque o sistema de justiça criminal libertou o assassino de sua filha, mesmo sem ele revelar onde estavam os restos mortais de Helen, impedindo a família de dar-lhe um enterro digno. Marie McCord fez campanha pela Lei Helen, que impede assassinos condenados de obter liberdade condicional se não revelarem onde estão os corpos das vítimas. Após anos de luta, a Lei Helen entrou em vigor no início de 2021. Acredito que David Harker foi um dos primeiros casos negados sob a nova lei, pois ainda se recusava a informar o local das partes restantes do corpo de Julie. De acordo com o artigo, ele teve novamente a liberdade condicional negada em 2023, e eu não sei quando será a próxima vez que ele poderá solicitar a liberdade condicional. Talvez seja este ano, mas vamos torcer para que quando acontecer ele não tenha sucesso de novo. Ele se recusa a ajudar a família da Julie a ter um último momento de encerramento e a recuperar o restante do corpo dela. Por que então deveria ser considerado para a liberdade? Espero que, mesmo que encontrem o restante do corpo da Julie, ele continue sem liberdade condicional, pois acredito que David Harker é um dos criminosos mais assustadores e perigosos que já conheci e representa um risco alto ao público. Quero dizer, ele mesmo disse que queria ser um serial killer, então o que impediria que ele machucasse outra pessoa se algum dia fosse solto? Então vamos torcer e rezar para que esse dia nunca chegue. Mas isso conclui este caso, o chocante caso do canibal de Darlington de Julie Patterson e também John Morrison. Não devemos esquecer que ele também foi uma vítima em tudo isso. Ele perdeu a vida de uma forma trágica. É realmente um caso muito, muito devastador que teve um impacto horrível em tantas pessoas, tantas famílias. Encerramos por aqui. Como sempre, deixem suas opiniões sobre o caso nos comentários. Eu adoraria saber o que vocês acham. E também fiquem à vontade para me contar sobre outros casos que vocês gostariam que eu abordasse aqui no canal. Podem deixar nos comentários abaixo. Muito obrigada por assistirem. Por favor, deixe um like nesse vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Vejo vocês na próxima semana para mais um Mistério com Molly. Tchau!